Olá, pessoal, bem-vindos novamente a mais uma aula da disciplina de Histologia e Embriologia. Nessa aula, nós iremos falar sobre o tecido epitelial, né? Então, ao longo da aula, nós vamos falar sobre as funções, as características e as formas das células do tecido epitelial. Vamos falar sobre a classificação do tecido epitelial, falar sobre a função do tecido epitelial de revestimento, a classificação do tecido epitelial de revestimento, vamos falar sobre o tecido epitelial de revestimento, falar das funções do tecido epitelial glandular e comentar um pouquinho sobre a classificação do tecido epitelial glandular. Quais são as funções do tecido epitelial? São revestimento, né? Então, o tecido epitelial ele pode estar revestindo tanto internamente quanto externamente um determinado órgão. Tem a função de secreção, que seria o tecido epitelial glandular, está secretando algum tipo de substância. Tem a função de proteção, né? Como, por exemplo, proteger o organismo contra, vamos dizer assim, algum micro-organismo, né? Ou seja, colocar uma barreira para que esse organismo, então, seja protegido, né? Então, por exemplo, no tecido epitelial de revestimento, na superfície da nossa pele tem queratina. Então, esse tecido, além de estar também protegendo o nosso organismo, né? Por exemplo, para que um micro-organismo possa estar entrando no nosso organismo, ele tem que encontrar alguma barreira, alguma lesão, né, no tecido epitelial para estar entrando no corpo. E tem a função também de estar absorvendo algum tipo de substância. Então, por exemplo, lá no intestino tem tecido epitelial que ele pode estar facilitando, né, na absorção de determinadas substâncias necessárias para o organismo, para a sobrevivência do organismo. Quais são as características do tecido epitelial? Então, o tecido epitelial ele é constituído por células e também por matriz extracelular. Essas células do tecido epitelial, elas têm vários formatos, né? Por isso que a gente diz que essas células são poliédricas. Essas células são justapostas, ou seja, elas são bem unidas umas às outras, né? E elas associadas umas às outras, elas vão formar camadas contínuas, né? Revestindo a superfície externa e a cavidade do corpo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, as células do tecido epitelial. A gente vê que a gente tem células achatadas aqui nessa figura, nós temos células mais alongadas, temos umas células parecendo cubo, né? Então, por isso que a gente diz que essas células do tecido epitelial são poliédricas, porque elas possuem vários formatos. O tecido epitelial é um tecido não vascularizado, ou seja, não possui vasos sanguíneos. Se vocês forem ver, os tecidos epitelial, eles são bem fininhos, eles são bem delgados, são espessos. Por quê? Porque eles não possuem vaso sanguíneo. E como que ocorre a nutrição, então, do tecido epitelial? Ele é nutrido pelo tecido conjuntivo. Então, onde tem tecido epitelial, logo abaixo do tecido epitelial tem tecido conjuntivo. Então, todos os nutrientes necessários para o tecido epitelial vêm da onde? Lá do tecido conjuntivo, por meio do processo chamado de difusão. Então, o fato das células do tecido epitelial ser bastante unidas umas às outras, a gente quase não encontra substância extracelular, ou seja, alguma substância que fica em volta das células, por entre as células. E ele é alimentado por difusão, como eu já falei, por capilares lá do tecido conjuntivo. Quanto à forma das células do tecido epitelial, né, como eu falei, as células elas são o quê? Poliédricas. Então, a gente pode encontrar células mais achatadas, células arredondadas, né, e podemos encontrar células mais alongadas, né, uma célula com formato prismático, como essa daqui da figura, né, e o núcleo da célula do tecido epitelial vai acompanhar a forma da célula. Então, geralmente, a gente não vê onde está a delimitação da célula. Então, para a gente poder estar classificando a célula do tecido epitelial, a gente tem que olhar para onde? Para o núcleo. Aqui nessa figura que a gente está vendo aqui, ó, que eu disponibilizei para vocês aqui, a gente tem o tecido epitelial. Ó, essa parte daqui para cá é tecido epitelial. Vamos dizer assim, cada uma desse núcleo aqui alongado, né, constitui uma célula. Como eu falei, a célula a gente não consegue ver onde uma célula começou aqui, ó, e onde uma célula terminou. Qual a delimitação dessa célula aqui? A gente não consegue ver, né, a membrana plasmática nela, por exemplo. Aonde a célula começou, onde ela terminou. A gente só está conseguindo ver aqui o quê? O núcleo, né? Então, aí vocês veem que esse núcleo ele é mais alongadozinho, né? Então, aqui a gente vai dizer que essa célula do tecido epitelial é uma célula prismática, tá? Então, toda vez que eu quiser fazer a classificação do tecido epitelial de revestimento, eu vou estar olhando para o núcleo, né? Porque o núcleo vai acompanhar a forma da célula.
Então, para fazer essa classificação, eu tenho que sempre que olhar a camada mais superficial, né, para poder estar classificando o tecido epitelial. Então, tem tecido epitelial, por exemplo, que ele vai possuir somente uma camada de células. Né? Tem tecido epitelial que possui 2 ou mais camadas de célula. Aí, nesse caso, quando possui mais de 2 camadas de célula, eu vou ter que olhar para a camada mais superficial do tecido epitelial para estar classificando, né, esse tecido epitelial quanto à forma da célula. E o tecido epitelial ele vai se encontrar apoiado lá no tecido conjuntivo. Né? Então, ele vai estar apoiado numa lâmina própria. Então, o fato de estar apoiado nessa lâmina própria, apoiado no tecido conjuntivo, né, a célula vai possuir um polo basal e um polo apical. Aí, geralmente, a gente chama o polo basal da célula, aquele polo, aquela parte da célula que está apoiada no tecido conjuntivo. E o polo apical, aquela parte da célula que está voltada, então, para a superfície. O tecido epitelial ele pode ser classificado em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, tá? Então, no tecido epitelial de revestimento, as células vão se dispor em camadas, né, e vão estar cobrindo a superfície externa ou a cavidade de determinado corpo, como eu já falei. Já o tecido epitelial glandular, ele vai ser formado por células especializadas na produção de alguma substância, né, ou então está secretando algum tipo de substância, né, na produção de alguma secreção. Então, por exemplo, as glândulas mamárias, né, ela vai estar o quê? Secretando leite. E nesse leite a gente vai encontrar proteínas, vamos encontrar gorduras e vamos encontrar carboidrato. Então, aí aqui a gente tem exemplos, né, de tecido epitelial, ó. Esse é um tecido epitelial de revestimento e esse aqui é um tecido epitelial glandular. Nesse tecido epitelial aqui, ele é o tecido epitelial presente aonde? Na pele. Então, aqui, ó, daqui para cá é o que? É tecido epitelial. E esses pontinhos mais escuros aqui que a gente vê são o que? São os núcleos, né? Ou são os núcleos das células. Então, se eu quiser fazer a classificação desse tecido epitelial de revestimento, eu vou olhar para onde? Para a superfície, né? Ou seja, para a camada mais superficial e ver o formato, então, desses núcleos. E a gente tem aqui o tecido epitelial glandular, ó, essa parte aqui toda, lilás aqui, roxinha, a gente tem tecido epitelial glandular. E aqui, ó, esse tecido epitelial glandular está liberando algum tipo de substância. Aí, qual seria a função do tecido epitelial de revestimento, né? Vai estar dividindo o organismo em compartimentos funcionais, como, por exemplo, o intestino. O intestino, externamente, ele é revestido pelo tecido epitelial de revestimento, né? E internamente também ele está revestido pelo tecido epitelial de revestimento. Então, divide o organismo em compartimentos funcionais. Por exemplo, lá no intestino, como eu falei, né, a gente vai encontrar tecido epitelial na superfície interna do intestino, né, e nessa superfície interna do intestino a gente vai encontrar também algumas especializações do tecido epitelial que vai auxiliar o intestino a estar absorvendo nutrientes, tá? Então, ele vai estar dividindo o organismo em compartimentos e também vai estar auxiliando na absorção de determinados nutrientes. O tecido epitelial ele vai ser classificado quanto à forma das células. Aí, para a gente poder fazer essa classificação, como eu falei, a gente tem que olhar para a camada mais superficial do tecido epitelial. Então, o tecido epitelial de revestimento ele pode ser dividido em tecido, quanto à forma em tecido cúbico, tecido epitelial de revestimento cúbico, tecido epitelial de revestimento prismático, ou colunar, ou ainda ou colunar, né, prismático, ou colunar, e também pode ser dividido em tecido epitelial de revestimento pavimentoso. Então, cúbico, né, como o próprio nome já diz, é o nome cúbico. Aí a gente olha para esse tecido aqui, esse exemplo aqui, ó. Esse tecido aqui, ó, essa parte rosinha aqui, seria camadas de célula de tecido epitelial de revestimento. Aí aqui na figura a gente consegue ver onde uma célula começou, onde uma célula terminou, né? Porque é uma figura aí, então colocaram onde uma célula terminou, onde a célula começou. Aí aqui esses pontinhos mais amarelinhos aqui, ó, seria o quê? Seria o núcleo, né? Então, se aqui tem um núcleo, aqui tem uma célula. Se aqui tem outro núcleo, tem uma outra célula. Aí vocês veem que a célula, ó, o núcleo da célula está o quê? Arredondado. Então, por isso que a gente chama tecido epitelial de revestimento cúbico. Essa célula aqui, ó, a gente tem um tecido epitelial de revestimento prismático ou colunar, né? Como o nome já diz. A gente tem a base mais estreita do que a altura. Aí a gente vê o núcleo aqui, ó, olhar para o núcleo, a gente vê que o núcleo está mais alongadozinho, né? Então, tecido epitelial prismático ou tecido epitelial de revestimento colunar. E aqui a gente tem um outro tecido,
seria o tecido pseudoestratificado, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Então, aqui tem um tecido epitelial cúbico, porque a sua célula tem um formato de um cubo, né? A gente olha para o núcleo, a gente vê o cubo aqui. Então, aqui seria as células do tecido epitelial. E logo abaixo do tecido epitelial, a gente encontra o quê? O tecido conjuntivo. Nesse aqui, a gente tem o tecido epitelial prismático ou colunar, né? A gente vê que as células elas estão mais alongadas, o núcleo aqui mais alongado. Aqui seria uma camada de células de tecido epitelial de revestimento prismático, e abaixo dessa camada de células aqui, a gente encontra o tecido conjuntivo. Aqui a gente tem o tecido epitelial pavimentoso ou plano, né? Então, se a gente for observar, ó, os núcleos, eles estão mais achatados, né? Como se estivesse deitado, mais achatado. Então, a gente diz que esse tecido epitelial é um tecido epitelial de revestimento pavimentoso, né? Porque as suas células são o quê? Achatadas. E logo aqui embaixo desse tecido epitelial de revestimento pavimentoso, a gente encontra aqui, ó, tecido conjuntivo. Aí o tecido conjuntivo ele possui capilares sanguíneos e vai estar, então, nutrindo o tecido epitelial. Então, tem o tecido epitelial de transição, né? Esse tecido epitelial de transição é aquele tecido que tem mais de uma camada de células, ó. Então, por exemplo, aqui é uma camada de células de tecido epitelial, aqui seria uma outra camada de célula, aqui outra camada de célula, então tem várias camadas de células, né, desse tecido epitelial de transição. Só que, se a gente for ver o formato dessas células, né, olhando para cada um dos núcleos, a gente vai ver que os formatos das células são diferentes, vai variando, né? Então, quando a gente encontra um tecido de revestimento com células em vários formatos, os núcleos com vários formatos, a gente diz que esse tecido epitelial de revestimento é um tecido de transição. O tecido epitelial de revestimento também ele pode ser classificado quanto ao número de camadas, né? Se o tecido epitelial ele possui uma única camada, a gente diz que é um tecido epitelial de revestimento simples, possui uma única camada de células. Aqui, por exemplo, essa parte aqui lilás seria a camada de célula de tecido epitelial. Essa parte aqui azul com branco seria o quê? O tecido conjuntivo. Então, só tem uma camada de células do tecido epitelial de revestimento. Então, esse tecido epitelial é dito simples. Aí, quando o tecido epitelial de revestimento possui mais de uma camada de célula, a gente diz que ele é o quê? Estratificado. Aí, aqui a gente tem um exemplo, né? Tecido epitelial de revestimento estratificado. Estratificado porque possui mais de uma camada de célula. Aqui uma camada de célula, aqui tem outra camada de células, aqui outra camada de células, ó, aqui outra. Então, tem várias camadas de células, tá? Então, a gente diz que é um tecido epitelial de revestimento estratificado. E geralmente tem tecidos que, quando a gente olha para ele, a gente pensa que tem mais de uma camada de célula, duas ou mais camadas de célula. Esse tecido é chamado de tecido pseudo-estratificado. Pseudo significa falso, né? Falsa estratificação. Então, aqui a gente tem um tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado, né? Então, a gente pensa aqui, ó, se a gente for olhar, a gente pensa que aqui tem uma camada de célula, ó, aqui teria outra e aqui teria outra. Mas não, só existe uma camada de células aqui. E se a gente for observar, tem células, ó, que estão apoiadas no tecido conjuntivo, né, a base dela, né, mas só que ela alcança a superfície. Tem outras células, ó, que ela é apoiada na base do tecido conjuntivo, ou seja, o polo basal dela é apoiado no tecido conjuntivo, né, mas essa célula, ela termina aqui, ó, ela não vai alcançar a superfície. Aí vocês veem que tem célula que alcança a superfície, né, desde a base e alcança a superfície, né, mas tem células que não alcançam a superfície. E isso faz com que a gente pense que existe mais de uma camada de célula, mas não existe. Só existe uma única camada de célula e esse tecido epitelial é chamado de pseudo-estratificado. Então, aqui a gente tem, aí juntando nessas duas classificações, quanto à forma da célula e quanto ao número de camadas, a gente chama, né, o tecido epitelial de revestimento simples, né, pavimentoso. Né? Aí o simples vem da classificação quanto ao número de camadas de célula e pavimentoso vem da classificação quanto à forma de célula. Então, aqui a gente tem um tecido epitelial simples pavimentoso, é simples porque tem essa única camada de célula aqui, né, e pavimentoso porque o núcleo da célula está achatadazinho, né? Então, esse tecido é epitélio simples pavimentoso. Aqui a gente também tem tecido epitelial simples, porque tem essa única camada de célula, né? E cúbico, porque se a gente for olhar para o núcleo está arredondadozinho, por isso que a gente diz
epitélio simples cúbico. Aí logo abaixo desse tecido epitelial a gente encontra o quê? O tecido conjuntivo, tanto aqui nessa figura quanto nessa aqui também e nas demais, né? Aqui tecido conjuntivo e aqui também tecido conjuntivo. Nesse tecido aqui a gente observa o quê? Só uma única camada de célula, então ele é tecido epitelial de revestimento simples, né? O formato da célula, né? Qual é o formato da célula? Uma célula alongada. Aí o núcleozinho tá o quê? Alongado. Então, vai ser um tecido epitelial simples colunar ou simples prismático. E aqui a gente tem o tecido epitelial pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Então, pseudoestratificado, né? Porque aqui a gente pensa que tem mais de uma camada de célula, mas não, só tem uma única camada de célula. É cilíndrico, por quê? Porque as células têm um formato alongado, né? Prismático também, formato prismático ou cilíndrico, ou alongado, colunar. Tem vários nomes para esse formato da célula, né? Então, aqui seria um tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Então, mais à frente, vocês vão ver que na superfície das células do tecido epitelial, a gente pode encontrar algumas estruturas ou algumas especializações nessa superfície das células do tecido epitelial. E aqui a gente pode encontrar nessa superfície os cílios, né? Os cílios. Então, por isso que a gente diz tecido epitelial pseudoestratificado cilíndrico ciliado, tá? Ciliado porque na sua superfície possuem os cílios. Aí a gente tem aqui o tecido epitelial de revestimento, ó. Aqui, ó, uma única camada de célula, somente aqui, ó, tá? Uma única camada de célula aqui. Aí, para cá já seria o que? Tecido conjuntivo. Aí, se a gente for ver, ó, o núcleo da célula tá achatado. Então, aqui a gente tem o quê? Um tecido epitelial de revestimento simples, porque tem uma única camada de célula, e pavimentoso, porque as células são o quê? Achatadas. Então, aqui a gente tem o quê? Aqui, ó, nessa superfície, a gente também encontra tecido epitelial, né, ó, na superfície. E esse pontozinho mais escuro aqui seria o quê? Núcleo. E os núcleos estão o quê? Achatados. Por isso que diz revestimento simples, pavimentoso, tá? Aí a gente encontra também o tecido epitelial, né, simples cúbico. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma camada de células aqui, ó, tá? Então, aqui a gente tem uma célula, aqui tem outra célula aqui, ó. Aqui tem uma outra célula, tá? Aqui a gente está conseguindo ver onde uma célula, as delimitações da célula, né? Aí, olhando para o núcleo está arredondadozinho. Então, esse tecido aqui é um tecido epitelial de revestimento simples, porque possui uma única camada de célula, e cúbico, porque as células apresentam formato arredondado, formato de um cubo, né? Aí aqui a gente tem o tecido epitelial de revestimento prismático, e as células estão alongadas, ó. Então, tecido epitelial de revestimento simples prismático, porque tem uma única camada de célula, e é prismático porque as células são alongadas, tá? Aqui a gente também, a gente tem aqui um tecido epitelial pseudoestratificado, ó. A gente pensa que tem várias camadas de células, mas não, mas os núcleos estão o quê? Em diferentes posições. E aqui a gente tem um tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado ciliado, porque na superfície da célula a gente encontra quem? Os cílios, tá? Aí aqui seria um tecido epitelial de transição. Esse tecido epitelial de transição ele é encontrado na bexiga. E o formato, então, dessas células de tecido de transição da bexiga vai mudando o formato de acordo com a função da bexiga, né? Às vezes a bexiga está vazia, então as células não ficam tão imprensadas, e às vezes a bexiga está cheia, e as células ficam mais imprensadas, vamos dizer assim, quando ela está cheia. Então, aqui a gente vê, ó, esses núcleos da superfície aqui, do tecido epitelial de transição, eles estão mais arredondados, né? E aqui eles estão o quê? Mais achatados. Então, eles vão mudar, né, a forma, essas células do tecido epitelial de transição, né, vai mudar a forma da célula de acordo com a função, então, da bexiga, se ela está vazia ou se ela está cheia. Então, aqui a gente tem um tecido epitelial de revestimento de transição. Já o tecido epitelial glandular, ele tem a função, né, ou seja, desempenha a função na secreção, ou seja, desempenha funções na atividade de secreção. Ele vai estar secretando algum tipo de substância. Então, o tecido epitelial glandular, ele vai sintetizar a substância, ele vai estar armazenando aquela substância e vai estar também secretando a substância, né? Então, quando secreta, né, aquela secreção ela vai estar sendo utilizada para alguma outra função, como, por exemplo, o pâncreas,
né? O pâncreas, ele tá o quê? As células do pâncreas para estar o quê? Secretando proteínas. As glândulas sebáceas podem estar o quê? Secretando lipídios, né? Ou então essas células do tecido epitelial glandular podem estar secretando um complexo de carboidratos e proteínas. Aí a gente tem o quê? As glândulas salivares, nós temos as glândulas mamárias, que podem estar secretando tanto substância, proteína, quanto também lipídios e carboidratos, né? O tecido epitelial glandular tem uma série de divisões, classificações para ele, né? Então, eu coloquei só algumas classificações do tecido epitelial glandular. Por exemplo, ele pode ser classificado quanto ao número de célula, aí ele vai ser chamado o quê? Unicelular, né? Que esse tecido epitelial ele encontra sozinho uma célula isolada. Aí um exemplo seria essas células caliciformes aqui, ó, presente lá no intestino grosso, também presente no intestino, ou seja, no trato respiratório. Aí tem o tecido epitelial glandular pluricelular, ou seja, várias células vão se agrupar para formar o quê? Uma glândula. Aqui a gente tem várias células, ó, várias células para formar a glândula mucosa que está presente lá no esôfago. O tecido epitelial glandular ele também pode ser classificado quanto à disposição das células epiteliais. E a gente então classifica o tecido epitelial como glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Essas glândulas exócrinas, né, elas vão apresentar duas partes. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma glândula exócrina. Ela apresenta um canal, uma porção secretora, né, uma porção secretora, e ela vai possuir um canal, né, para que essa secreção ela possa estar sendo liberada. E ela é liberada direta naqueles órgãos em que está sendo necessária aquela secreção. E essa parte aqui, né, ó, rosinha aqui, ó, de células aqui, ó, forma o quê? Um canal, que é chamado de duto, né? Então, a secreção, seus produtos dessa secreção vai ser liberado diretamente naquele órgão. E aqui a gente tem uma glândula endócrina, tanto essa quanto essa daqui, né? E as glândulas endócrinas, ela não vai possuir essa porção secretora e não vai possuir duto, né? Ducto. Ela vai estar liberando a sua secreção diretamente na corrente sanguínea. Aí, na corrente sanguínea, essa secreção ela vai ser levada para o local onde está sendo necessário. Aí o exemplo de glândulas endócrinas, né, são as glândulas adrenal, a hipófise, a tireoide, a pineal e também a glândula paratireoide. Aí tem a classificação do tecido epitelial quanto, né, ou seja, das glândulas exócrinas quanto ao modo de eliminar a secreção. Aí a gente classifica essas glândulas exócrinas em merócrina, holócrina e apócrina. Então, quando essa glândula ela libera somente os produtos de secreção, elas são ditas merócrina. Quando elas estão liberando toda a célula liberada, né, ou seja, como se a célula a célula morre e é liberada junto com aquele produto de secreção. A gente diz que as glândulas exócrinas são holócrinas. Aí um exemplo são as glândulas sebáceas. Aí a outra glândula exócrina é chamada de apócrina. Essas glândulas apócrinas, elas vão estar liberando um produto de secreção, a secreção, mais uma parte apical lá do citoplasma daquela célula, tá? Aí elas são ditas apócrinas. E um exemplo são o quê? As glândulas mamárias. Aí aqui a gente tem, né, ó, glândula holócrina. Essa glândula holócrina, tanto a secreção, ó, quanto a célula vai estar o quê? Sendo secretada. Na merócrina, a merócrina, ela vai estar liberando somente o produto de secreção, né? E a glândula exócrina, chamada de apócrina, ela vai estar liberando, além da secreção, vai estar liberando também a porção apical da célula. Aí o tecido epitelial glandular, também as glândulas exócrinas, elas também podem ser classificadas quanto ao produto de secreção, em ácido seroso, né, em que a porção secretora vão ser formada por células piramidais, ó, aqui seria o quê? Um ácido seroso, essas células já têm um formato piramidal, ó, bem diferente, vão ser geralmente estrutura mais arredondada, ou possuir uma estrutura mais alongada, os núcleos dela, ó, vão estar mais arredondadozinhos, né, e os núcleos geralmente vão estar situados na base das células. Aí um exemplo desses ácidos serosos seria a parótida e pâncreas. Aí tem as glândulas chamadas de mucosa, né, essas mucosas aqui, ó, uma célula, outra célula, essas células vão estar o quê? Se associando umas às outras para formar uma glândula, né, e essa aqui formou a glândula chamada de mucosa, né, glândula mucosa, em que as células vão ser alongadas, vão ter um aspecto piramidal também, né, os núcleos eles vão estar aqui também na base, ó, e vai ter um formato mais achatadozinho aqui na base, ó, aqui, ó, tá? E um exemplo delas
são as glândulas salivares e as glândulas calciformes. E tem as glândulas mistas, né, que vão ter tanto o ácido seroso quanto o ácido mucoso. Um exemplo seria a glândula sublingual e a glândula submandibular, tá ok? Então a gente fica por aqui nessa aula. Eu quis tentar mostrar para vocês como que a gente faz a classificação do tecido epitelial. Aí, às vezes, entendendo essa classificação do tecido epitelial, a gente consegue também entender qual seria, como que é constituído aquele tecido conjuntivo ou os demais tecidos, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre embriologia, mais especificamente. Acho que a segunda é falar sobre a segunda semana do desenvolvimento embrionário. Até mais, pessoal!